Olá, amores, tudo bem? Vamos de aula nova? Nós vamos finalizar esse caderninho de número 2 e a nossa última aula do setor B é a aula de número 8. Nós estamos na página 378, é a aula de citoplasma. Então, agora nós vamos começar a falar do citoplasma. Nós encerramos o assunto membrana plasmática. A nossa última aula foi a estrutura da membrana, os transportes realizados através dessa membrana e as especializações de membrana, ok? Então, agora a gente vai partir para o citoplasma e entrar para dentro dessa célula. Entrar para dentro é ótimo, né? Mas entrar para essa célula e ver todos os detalhes, os organoides, depois a gente passa para núcleo, né? Material genético, mas, enfim, vamos por parte. Agora a gente vai falar de citoplasma. Tudo bem? Pega o seu caderno, então, seu caderno de anotação, de anotações, o seu estojo e vamos embora. Belê? Combinado? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, a nossa aula, e nós vamos falar pouquinho de citoplasma. Tudo bem? Pegou? Então vamos nessa. Olha só, deixa eu maximizar aqui. Muito bem. O que é o citoplasma, né? O citoplasma, todo mundo confunde as duas palavras citoplasma e citosol. A gente vai entender quais são essas diferenças, né? Simples de tudo. O citosol é a parte do gel, o que está aqui pintado de azul nesse nosso desenho aqui, tá? Então, isso é o citosol ou hialoplasma, são os dois nomes que a gente pode usar. Então, é isso que está pintado em azul, é um gel proteico que preenche esse espaço. E o que eu chamo de citoplasma? É esse gel proteico, é essa parte azul, mais os organoides, tudo bem? Isso é citoplasma, então o citoplasma é as duas coisas. O citosol, ele é basicamente de água e de proteínas. E vou encontrar também lipídios, né? Aminoácidos, que é a menor parte da proteína, né? Íons e vitaminas. E nesse local é onde ocorrem as reações químicas, respiração celular, as sínteses, né, de lipídio, de proteína. Então, toda a reação metabólica vai ocorrer nesse ambiente, tudo bem? E aí, a gente fala que dentro dessa estrutura, a gente vai encontrar o quê? Não é uma coisa líquida, sem forma, mas a gente vai ter dentro desse espaço o que a gente chama de citoesqueleto. Alguns materiais trazem esse citoesqueleto como sendo organoides. Na verdade, isso aqui é parte do citosol. Esse citoesqueleto, a gente vai encontrar ele de 3 tipos, tá bom? O que ele faz? Ele é quem dá sustentação, quem dá forma, né, quem dá movimento interno e externo para a célula. Então, quem que vai ter esse citoesqueleto? Todas as células, procariontes e eucariontes. O que eles são? São filamentos proteicos distribuídos nesse citoplasma. Qual é a função? Aqui eu elenquei para vocês algumas funções. Então, ele vai dar forma para a célula, então toda a movimentação, né, através de pseudópodes, eu vou mostrar tudo isso para vocês. A movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, a divisão do citoplasma, que é um evento chamado citocinese, que acontece lá na telófase, que é a divisão citoplasmática, o transporte dentro da célula, que a gente chama de ciclose, tudo isso eu vou mostrar para vocês. Então, a gente divide o citoesqueleto em 3 tipos. A gente tem os filamentos intermediários, nessa figura são representados por essa estrutura que parece uma rede aqui dentro. Note que esse filamento ele proporciona uma estrutura em profundidade ou em altura, o que você achar melhor aí. E note também que ele propicia o quê? A presença de organoides na parte superior. Porque se você pensar que você tem essa altura e que essa porção é uma porção líquida apenas, o que vai acontecer? Todo mundo que está mergulhado aqui dentro vai ficar
aqui no fundo. Com o citoesqueleto, eu tenho a sustentação dessas estruturas internas. Então, aqui tem uma mitocôndria, aqui em cima eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, sustentado. Então, existe a possibilidade de eu ter essa estrutura 3D e estruturas que ficam na parte mais de cima e não todas embaixo. Então, essa é uma das funções, tá? Aqui eu tenho outro, ó, chamado de filamento intermediário, que é esse verde. Nós vamos dar uma olhada em cada um deles. E o filamento de actina, nós temos aqui também. Então, esses três são três tipos de filamentos que fazem parte do citoesqueleto. Citocélula, esqueleto, esqueleto, citoesqueleto, tudo bem? Esqueleto, esqueleto. Então, o que que a gente tem aqui? Olha só, vamos falar primeiro dos microfilamentos, tá? Então, aqui eu coloquei algumas funções, né? A estrutura, e aqui o que ele está fazendo, para a gente entender. Então, ó, micro, pequeno, né? Filamentos, ok? São filamentos delgados, finos. Delgado significa fino. A espessura de 4 a 6 nanômetro. Nanômetro é 10 a menos 9, ok? Constituídos por actina. A actina é aquela proteína que a gente encontra na musculatura esquelética, que ela é contráctil. Então, ela vai permitir o quê? Que o citoplasma se estique, se movimente. Então, é um filamento contráctil, ok? Participam esses filamentos do movimento de ciclose. O que que é ciclose? Aqui eu tenho uma figura da ciclose, que é a movimentação dos organoides dentro da célula. Então, tem uma mitocôndria desse lado, ela quer chegar até o outro lado. Então, todo esse deslocamento, a mitocôndria não sabe nadar, nenhum organoide sabe nadar. Então, qual é a ideia? Ela é empurrada por uma corrente de água, na verdade, uma corrente citoplasmática que a gente chama de ciclose, né? Um movimento em ciclos, uma movimentação desse plasma dentro da célula. Quem faz essa movimentação é o filamento de actina, ok? E também a movimentação da ameba, a formação dos pseudópodes, que é essa figura aqui em cima. Então, mostra a ameba se deslocando o seu citoplasma e abocanhando, né, fagocitando uma outra célula, né, um protozoário, um paramécio aqui. Então, toda essa movimentação do citoplasma para frente, a formação dos pseudópodes, é, é proporcionado pelos microfilamentos, tá? Então, aqui a gente tem algumas funções aí. Daí a gente tem os microtúbulos. Aqui também são pequenos, são tubinhos longos, delgados, e a proteína aqui não é a quitina, é uma proteína chamada tubulina, tá? Então, forma um microtúbulo. Ele vai ter de 25 a 30 nanômetros, vamos comparar, ó, esse aqui é menor, ok? Esse é um pouquinho maior. Proteínas globosas, que a gente chama de tubulina. Aonde que a gente tem essa proteína? A gente tem na fibra do áster, vocês já estudaram divisão celular, mitose e meiose, né? Então, aquelas fibras que ficam ao redor do centríolo, elas vão formar o fuso mitótico, ok? Então, o áster fica em volta do centríolo. O fuso é aquela fibra que fica de um par de centríolo até outro, que vai prender os cromossomos na faixa equatorial, que vai proporcionar toda a movimentação, né, dos cromossomos, vai orientar a movimentação dos cromossomos na divisão celular. Vai formar a estrutura de cílios e flagelos, tá? Então, o microtúbulo, ele vai dar a origem a um organoide chamado centríolo, e é o centríolo que estica, um dos centríolos da célula que estica no espermatozoide, formando o flagelo, tá? Então, é essa a função desse filamento aí. Aqui, essa imagem, eu estou mostrando para vocês uma divisão celular,
e as duas fibras, tá? Aqui tá ao redor do centríolo, aqui no canto, que ela é mais curtinha, é a fibra do áster, ok? Essa que tá esticando de um centríolo, de um par de centríolo para outro, ó, ela vai de fora a fora, é a fibra do fuso. Ambas são de microtúbulos, ok? E o outro filamento é o filamento intermediário, então lembra que a gente tinha 3, tá? Esse filamento, ele vai proporcionar o quê? Aquela estrutura 3D da célula. Então vai funcionar para quê? Para ancorar as estruturas internas, para proporcionar que uma mitocôndria fique na parte superior e não só embaixo. Então, dá o quê? Dá sustentação para as coisas internas, dá sustentação para o núcleo ficar no centro da célula, tá? Então, e aí também, nós vamos ver isso na aula de especializações de membrana, a gente vai encontrar esses filamentos junto com algumas estruturas que fazem junções de célula com célula, que é, por exemplo, o desmossomo, que é um botão adesivo que gruda uma célula na outra, e aí eu tenho os filamentos de actina ancorando uma célula com a outra, grudando mesmo, e dando essa estrutura bem forte de adesão entre as duas células, tá bom? Aqui eu tenho o filamento, né, ancorando as estruturas, né? Então, ó, ancorando um sistema Golgiense, ancorando uma mitocôndria, ó, organelas imobilizadas pelos filamentos intermediários, né? Então, é isso que vai dar a sustentação interna e externa também para a célula. E ainda a gente tem a participação dessas proteínas, né, formando uma organela, um organoide, que é chamado de centríolo. Esse centríolo ou centro celular, eh, ele é um organoide que aparece sempre aos pares. Toda célula vai ter 2. A hora que a célula vai se dividir, ele aparece em dobro, 4, tá? Então, é um organoide que aparece em 2, sempre num eixo perpendicular. Então, tem um aqui, outro aqui olhando de cima, ó, um de lado e um de cima, sempre posicionado numa região próxima ao núcleo. Essa região a gente chama de centrosfera, ok? E a estrutura dele, por que eu falei que ele tem relação com o citoesqueleto? Porque a estrutura é de microtúbulo, que é a mesma estrutura que a gente acabou de ver, ó. Ó, o microtúbulo vai formar o fuso e o áster, e vai formar também o quê? O centríolo. Cada centríolo é formado de 27 microtúbulos, e eles são organizados assim, são 9 feixes de 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ok? Tabuada do 3. Deu uma enroscada ali que eu estava pensando em outra coisa. Ok? Então, são 9 trincas de 3. 3 vezes 9, 27. Acho que eu falei certo a tabuada, né? Misericórdia. Agora eu fiquei pensando, será que eu falei certo? Então, a gente sempre vai ter 2, um perpendicular ao outro. O outro vai estar aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, sempre próximo ao núcleo. Ao redor dele vai formar a fibra do áster e ele vai orientar a formação do fuso, passando pelo equador da célula na divisão. Então, aqui, função, orienta a fibra do fuso, né? Atua na composição dos corpúsculos basais de cílios e flagelos, ele que vai esticar, né, e formar essa estrutura em forma de filamento. Qual seria um deles, né? Então, toda a base de um cílio e de um flagelo, a gente tem um par de centríolo. Aí, quando vai formar essa estrutura, um dos centríolos acaba se esticando e aí forma o flagelo ou o cílio, tá? Diferença de uma estrutura e outra. O cílio é curto e numeroso, então onde que eu encontro? Nas vias respiratórias, na tuba uterina, tá? Não é esses cílios que a gente tem aqui. Ok? É os cílios da traqueia, é os cílios que faz o meu óvulo andar na minha tuba uterina,
ok? São esses cílios aí. Aí a gente tem os flagelos. Os flagelos já são longos e em número reduzido, geralmente um ou dois, tá? O espermatozoide tem um flagelo que se forma na diferenciação no final do processo de espermatogênese, né? Lá no processo de diferenciação celular, quando a célula muda e ganha o acrossoma na frente, a peça intermediária e forma um flagelo, tá? Então, toda essa estrutura diferenciada é característica dessa célula. Se você pegar um gameta masculino anterozoide de beriófita e pteridófita, aí tem 2 flagelos, mas sempre em número reduzido, diferente de cílios. Cílios a gente acha em alguns protozoários também, a planária, ela tem um epitélio ciliado, então a gente encontra os cílios em vários organismos aí, tá bom? Ali é só um detalhe, tá? Da estrutura interna, aqui o corpúsculo basal e a estrutura do cílio do flagelo. O que a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí em duplinha, tá? E um central. Toda vez que tiver um central, ou é um cílio ou é um flagelo, ok? Agora a gente vai, depois de estudar a parte do citosol e as suas fibras, né, o citoesqueleto, a gente começa a ver detalhes sobre os organoides. O que é importante? Primeira coisa, você tem que saber do que o organoide é feito. Se ele é um organoide proteico, que nem o centríolo, ele é de proteína. Então, ele é de proteína, ah, formado de 27 microtúbulos. Então, a proteína tubulina, tubinho, aquele feixinho de proteína. Tem organoide que é de membrana, a mesma membrana plasmática. Então, você pega retículo endoplasmático, lisossomo, cloroplasto, mitocôndria, é tudo de membrana. A primeira diferença é essa. Você tem que saber se é de proteína ou se é um grânulo proteico, né, um filamento proteico, ou se é uma membrana. A outra coisa que você tem que saber é a função, ok? Então, essa é a nossa ideia. A imagem também é importante. Então, às vezes, no final do ano, né, nesse começo do ano de 2020, o vestibular da FUVEST trouxe um desenho na primeira fase para você olhar a figura e dizer quais organoides eram. Então, fazia já um tempo, né, que isso não aparecia, mas apareceu, ok? Então, o desenho ele é importante. Então, o primeiro organoide, ribossomo. O ribossomo, ele é formado de 2 proteínas, uma proteína menor, então tá aqui, ó, snail subunit, large subunidade maior, subunidade menor. Então, é proteína maior, proteína menor. A gente chama assim mesmo. Não existe um nome de uma proteína, um grânulo proteico. Ok? 2, na verdade, encaixados. Na estrutura, a gente tem uma molécula de RNA que é estrutural, a gente chama de RNA ribossômico, então essa é a formação dele, RNA e proteínas, aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer livre no citoplasma, mas ele pode aparecer preso ao retículo endoplasmático rugoso, é rugoso porque tem um ribossomo, ele também é chamado de granular, ou ele ainda vai aparecer preso a uma molécula de RNA mensageiro. Isso aqui é durante a síntese proteica, tá? Então, vai sair a mensagem, o RNA mensageiro do DNA nuclear, ele vai para o citoplasma, o ribossomo vem, ele encaixa ali os 2 grânulos proteicos e ele faz a tradução dessa mensagem. Então, é uma etapa da síntese proteica. Tudo isso a gente vai trabalhar juntos, tá bom? Que essa parte de genética eu vou trabalhar com vocês. A outra coisa é que às vezes aparece a origem, aonde que esse organoide ele é produzido. Então, ele é produzido no nucleolo. Já apareceu assim na FUVEST. Se o nucleolo de uma célula fosse retirado em laboratório, qual o prejuízo que essa célula teria? Então, essa célula não teria mais síntese proteica. Uma vez que sem nucleolo, eu não tenho ribossomo. Por quê? Porque o ribossomo é o organoide responsável pela leitura do RNA mensageiro, que vai
conduzir a produção do quê? Que vai terminar, né, na produção de uma proteína. Então, a tradução do RNA mensageiro gera a proteína. Então, esse cara, ele é responsável por toda a produção proteica da minha célula. Então, sem ele, não tenho proteína, ok? Que mais que a gente tem? Deixa eu já colocar tudo aqui. A gente tem retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma série de canais, de corredores. Tá vendo a figura? Aqui eu tenho um núcleo, e o núcleo, a membrana do núcleo já sai para esses canais, parece um labirinto, e é essa a ideia mesmo. Então, é uma sequência de corredores por onde algumas coisas, alguns produtos, proteínas, lipídios vão circular dentro da minha célula. Então, primeira coisa, se é uma estrutura de circulação, então essa estrutura vai ter como função transporte, ok? A outra coisa que eu vejo é que não é de proteína, é um organoide membranoso, é a mesma membrana da membrana do núcleo, é a mesma estrutura, ok? Aquela estrutura lipoproteica, dupla camada de lipídios com moléculas de proteína, um mosaico fluido, é de proteína. Daí, então, a gente tem essa visão dos corredores, então parecem sacos achatados, mas que formam corredores interligados, então vou ter uma circulação de substâncias dentro dessa célula. A outra coisa, a gente tem de dois tipos. A gente tem um que não tem nada na sua parede, então ele é liso, ou ele é agranular, então, A na frente é negação sem grânulos. Por quê? Porque ele não tem ribossomo. E o outro, ó, ele tem um monte de ribossomo ligado, tá? Se tem ribossomo ligado, a gente chama ele de rugoso ou granular. Eu já sei a função dele. Por quê? Porque a função dele vai estar ligada ao ribossomo. Então, a função dele é síntese proteica. Então, todas as proteínas produzidas por esses ribossomos aqui, que estão nessas paredes, vão ser jogadas para dentro desses canais. E esses canais vão produzir, vão levar a proteína até uma central de armazenamento. Então, os retículos são fábricas, tá? O retículo rugoso é fábrica de proteína. O retículo liso é fábrica de lipídio, liso lipídio, é fácil guardar. Então, essa é a central de produção da minha célula. Ok? Tudo que for produzido dentro desses corredores vai ser encaminhado para estruturas de armazenamento, que é quem vai ficar atrás desses corredores. Então, logo após essas fábricas, eu vou ter o sistema Golgiense, que é onde eu vou ter o armazenamento, o empacotamento para depois exportar. É a minha central de exportação, tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui eu tenho a função de transporte, porque é um sistema de corredores, eu tenho a função de produção de lipídio e proteína, né? Lipídio liso, de proteína rugosa, então tudo que é basicamente a minha célula é lipídio e proteína, então aqui estão as fábricas. E uma outra função que a gente tem é a função de detoxificação. O que é isso? Inativação de drogas. Então, quem faz isso é o retículo endoplasmático liso. Ele faz o quê? A neutralização de algumas drogas. Não estou falando só de droga, aquela coisa tóxica que a gente pensa, de droga pesada. Eu estou falando de antibióticos, eu estou falando de drogas que a gente compra em drogaria mesmo, tá? De álcool também, de drogas ilícitas também. Então, tudo que é podre vai para esse cara. Então, aonde será que eu tenho uma célula cheia de retículo endoplasmático liso? Qual é a célula que tem bastante desse organoide? Os hepatócitos, as células do nosso fígado. Então, são células ricas em retículo endoplasmático liso. Uma coisa legal de se pensar é que, assim, o número de organoides está ligado à função da célula. Então, se é uma célula que precisa bastante de energia, ela vai ter bastante mitocôndria. Se é uma célula que precisa de ter essa função que eu acabei de falar, de inativação de drogas, ela vai ter bastante retículo endoplasmático liso. E essa é a ideia para a gente raciocinar. Tá? Então, como eu havia dito, o sistema Golgiense é a central de exportação. Então, é quem vai receber tudo que está sendo produzido pela célula,
Esse cara ele vai empacotar, ele vai armazenar e quando a célula requerer dele, ele exporta, ele joga para fora da célula. Então, o que é isso aí? Esse sistema Golgiense, que a gente chamava de complexo de Golgi, e agora a FUVEST quer que a gente adote esse nome, né? Sistema Golgiense, é um conjunto de vesículas, tá vendo? É como se fossem sacos achatados, e a dica, para eu não confundir ele, é que sempre ao lado ou próximo eu vou ter essas bolinhas. É isso que vai marcar ele. O que são essas bolinhas? São lisossomos. Essa estrutura, esse organoide, é quem origina os lisossomos. Vamos pensar. Retículo endoplasmático rugoso produz proteína. Essa proteína vai para o sistema Golgiense. Essa proteína ela é empacotada e ela é jogada dentro de vesículas esféricas. Essas são os lisossomos. Como assim, Elaine? Por quê? Porque enzima, o lisossomo é uma vesícula esférica que contém enzima. E enzima é proteína. E proteína é produzida onde? Retículo endoplasmático rugoso, produz lá, vai para o Golgi empacota e joga dentro dessas bolinhas, essas vesículas esféricas, para virar o quê? Lisossomo dentro da minha célula. Então, eu chamo uma função do sistema Golgiense uma relação com outro organoide. Então, armazenamento, empacotamento, secreção. Aqui tem síntese de açúcares polissacarídeos, isso aqui também pode ser que apareça. Eu tenho síntese de polissacarídeo aqui dentro, tá? Formação dos lisossomos é o que vai me indicar num desenho, numa célula, e também tem uma estrutura mega importante. Então, durante o processo, olha o carinha aqui, ó. O espermatozoide. Durante o processo chamado espermiogênese, que é a diferenciação, nossa, embolei, a diferenciação do espermatozoide, tá? O que vai acontecer? As espermátides vão se transformar em espermatozoide, lá naquele processo de espermatogênese. O que vai acontecer? Essa célula, ela vai perder parte do citoplasma, ela vai ser o citoplasma é absorvido por células de Sertoli que ficam ali do lado, então esse citoplasma ele é reduzido para essa célula ficar bem pequenininha, para ela correr bastante, tá? Porque lembra que o vestibular é o pior da vida, a medicina não é nada frente à corrida que o espermatozoide disputa, é o pior vestibular que existe, tá? E ainda quem não chega morre, já era um abraço. Então aí o que acontece? Esse citoplasma, ele reduz, forma uma peça intermediária com as mitocôndrias deslocadas para essa peça intermediária que está aqui. O centríolo que está aqui no corpúsculo basal, ele se estica formando flagelo, ok? Aqui eu tenho a porção do núcleo, um citoplasma bem reduzido, e aqui, ó, na cabeça do espermatozoide eu tenho um sistema Golgiense que se acomoda aqui e ele é cheio de enzima e ele passa a se chamar acrosoma. Para que ele serve? É ele quem vai liberar as enzimas para digerir a proteção do óvulo para esse cara entrar e enfiar o núcleo dele para fecundar, né, para dar origem ao zigoto do animal que vai nascer, tá? Então, para exercer a sua função ali, então, para permitir que esse núcleo entre no óvulo, né, e se junte ao material genético materno, eu preciso desse acrossoma, tá? Então, veja a função desse organoide. Ok? Entenderam? Então, a gente fica por aqui. Então, amores, essa é a nossa porção inicial de citoplasma, tá? Então, nós vimos aí alguns detalhes do citoesqueleto, citosol que é, e demos uma caminhadinha aí pelos organoides. Na próxima aula a gente continua, a gente faz exercícios juntos, e ó, abraço, beijo no coração e até mais. Tchau!